Em uma noite escura, sob o pálido brilho da lua, um rei desesperado faria o impensável. Que profundezas de angústia levariam um homem, antes ungido por Deus, a buscar conselho no mundo dos mortos? Esta é a história de Saul, o primeiro rei de Israel, e seu encontro aterrorizante com o espírito de Samuel. Uma narrativa que ecoa através dos séculos com lições sobre desobediência, desespero e as consequências inevitáveis de nossas escolhas. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já deixe o seu like aqui embaixo para ajudar o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Tudo bem? Certo, vamos lá. O crepúsculo de um reino. Para entender a tragédia que se desenrolou em Endor, devemos primeiro mergulhar no contexto da ascensão e queda de Saul. Israel, cansado de ser governado por juízes e desejoso de ser como todas as outras nações, pediu um rei. Samuel, o último dos grandes juízes e profeta de Deus, advertiu o povo sobre os perigos de ter um monarca, mas Deus, em sua soberania, concedeu o pedido. Saul, um jovem alto e forte da tribo de Benjamim, foi o escolhido. No início, Saul era humilde e temente a Deus. Ele liderou Israel em vitórias impressionantes, como a libertação de Jabes de Gileade, dos Amonitas. O povo o aclamou e seu reinado parecia promissor. Entretanto, o poder e a glória trouxeram consigo uma semente de arrogância e desobediência, que, lentamente, começou a corroer o coração do rei. A primeira rachadura significativa na relação de Saul com Deus foi em Gilgal. Os filisteus se reuniram para a batalha e Samuel havia instruído Saul a esperá-lo por 7 dias para oferecer sacrifícios a Deus. O povo estava com medo e as tropas de Saul começavam a desertar. Impaciente e sentindo a pressão, Saul tomou sobre si a prerrogativa do sacerdote e ofereceu os holocaustos antes da chegada de Samuel. Quando Samuel finalmente chegou, confrontou Saul. Procedeste loucamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já o tem ordenado por príncipe sobre seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esta foi a sentença devastadora, a profecia de que seu reinado não seria duradouro. A segunda e mais grave falha de Saul ocorreu na batalha contra os Amalequitas. Deus, através de Samuel, ordenou a Saul que destruísse completamente os Amalequitas sem poupar nada, nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem gado, nem ovelhas. Era um juízo divino sobre um povo que havia se oposto a Israel desde o Êxodo. Entretanto, Saul novamente desobedeceu. Ele poupou Agag, o rei amalequita, e o melhor do gado e das ovelhas, sob o pretexto de oferecê-los em sacrifício a Deus. Quando Samuel confrontou Saul novamente, o rei tentou justificar suas ações, culpando o povo. Mas Samuel, com uma indignação santa, proferiu as famosas palavras: Porventura, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Estas foram a sentença final. Deus havia rejeitado Saul como rei. A partir desse momento, a vida de Saul entrou em um declínio vertiginoso. O Espírito do Senhor se apartou dele, e um espírito maligno enviado por Deus o atormentava. Em sua busca por alívio, um jovem pastor de Belém, Davi, foi chamado para tocar harpa para ele. Davi, um homem segundo o coração de Deus, havia sido secretamente ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel. Irônico e trágico, Saul era aliviado pelo mesmo homem que o substituiria. A ascensão de Davi, sua vitória sobre Golias e sua popularidade crescente inflamaram a inveja e o ciúme de Saul.
Ele tentou matar Davi em diversas ocasiões, forçando-o a fugir e viver como um fugitivo por muitos anos. O reino de Saul, antes próspero, tornou-se um campo de batalha interno, com o rei consumido por uma obsessão doentia de eliminar seu sucessor. O fim da jornada de Saul se aproximava. Os filisteus, antigos e implacáveis inimigos de Israel, reuniram suas forças para uma batalha decisiva em Sunã. Israel estava acampado no Monte Gilboa. O cenário era sombrio. Samuel, o profeta que havia ungido e depois rejeitado Saul, havia morrido. Com ele se foi a voz profética que guiava o rei. Deus, em sua paciência, havia falado com Saul através de sonhos, do Urim e Tumim, método de consulta divina através das pedras sacerdotais e de profetas. Mas em seu desespero, Saul havia chegado a um ponto em que Deus não lhe respondia mais. O silêncio divino deve ter sido a mais terrível das condenações para Saul. Em meio a esse desespero, cercado por um inimigo poderoso e sem a voz de Deus, Saul se lembrou de uma prática que ele mesmo havia banido do reino: a necromancia. Anos antes, ele havia purificado a terra de médiuns e feiticeiros, conforme a lei de Moisés. Agora, em sua mais profunda crise, ele recorreria a essas mesmas trevas que havia condenado. Saul disfarçou-se, tirou suas vestes reais e, acompanhado por 2 de seus homens, viajou na calada da noite para Endor, uma vila onde residia uma mulher que tinha espírito de necromancia. A escuridão da noite espelhava a escuridão em sua alma. O espírito do profeta. Chegando à casa da médium em Endor, Saul fez seu pedido. Peço-te que me adivinhes por um espírito familiar e me faça subir aquele a quem eu te disser. A mulher, receosa, lembrou-lhe que o próprio Saul havia exterminado os médiuns e feiticeiros do país. Ela temia por sua vida. Saul, jurando pelo Senhor, uma ironia amarga, pois ele havia sido rejeitado por esse mesmo Senhor, garantiu-lhe que nenhum mal lhe sobreviria. Então, a médium perguntou: "A quem te farei subir?" Saul respondeu: "Faze-me subir a Samuel." O momento da evocação é envolto em mistério e terror. A Bíblia não nos dá detalhes de como a necromante operava, mas o que acontece a seguir é chocante. A mulher, que geralmente controlava os espíritos que invocava, de repente soltou um grande grito. Ela percebeu que havia algo diferente, algo real e poderoso diante dela. "Por que me enganaste? Pois tu és Saul." Sua súbita percepção da identidade de Saul foi provavelmente devido ao aparecimento inesperado e majestoso do próprio Samuel. Saul, ansioso e tremendo, perguntou: "Que vês?" E a mulher respondeu: "Vejo deuses que sobem na terra, um ancião, e ele está envolto numa capa." Saul, reconhecendo a descrição, curvou-se com o rosto em terra. E então, a voz de Samuel, vinda do além-túmulo, soou: "Por que me inquietaste, fazendo-me subir?" A pergunta de Samuel revela o desconforto e até a ira do profeta por ter sido perturbado. Saul, em sua miséria, despejou seu coração: "Estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se apartou de mim e não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que farei." A resposta de Samuel não trouxe consolo, mas uma condenação ainda maior. "Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor se apartou de ti e se fez teu inimigo? O Senhor fez contigo como tinha falado pela minha boca, porquanto o Senhor rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje esta coisa. E o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o Senhor entregará o exército de Israel na mão dos filisteus." Cada palavra de Samuel era um golpe para Saul. A confirmação de que Deus era seu inimigo, a reafirmação de que Davi seria seu sucessor, a lembrança de sua desobediência em Amaleque e a profecia mais terrível de todas:
a derrota de Israel, sua própria morte e a morte de seus filhos no dia seguinte. Era o desfecho implacável de uma vida de desobediência. Saul, ao ouvir essas palavras, desmaiou no chão e não havia mais força nele. Ele estava exausto pela jornada, pelo jejum e, acima de tudo, pelo terror das palavras de Samuel. A médium e os homens de Saul o levantaram e o persuadiram a comer algo. Ele comeu, mas o sabor amargo da derrota já havia tomado conta de sua alma. Na manhã seguinte, a profecia de Samuel se cumpriu na íntegra. Os filisteus atacaram Israel no Monte Gilboa. 3 de seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissuá, foram mortos. Saul, gravemente ferido pelas flechas dos filisteus, temendo ser capturado e humilhado, pediu ao seu escudeiro que o matasse. Quando o escudeiro se recusou, Saul tirou sua própria espada e caiu sobre ela. A história de Saul, que começou com a promessa de um reino, terminou em desespero, derrota e suicídio. Uma trágica conclusão para um rei que se desviou do caminho de Deus. Lições. A história da necromancia de Saul é mais do que um conto sombrio. É uma profunda parábola sobre as consequências da desobediência e o perigo de buscar respostas em fontes erradas quando Deus se cala. A perda da sensibilidade espiritual. O declínio de Saul começou com pequenas desobediências que se transformaram num padrão. Ele endureceu seu coração à voz de Samuel e, consequentemente, à voz de Deus. A história nos alerta para o perigo de negligenciarmos as pequenas coisas, pois elas podem levar a um afastamento progressivo de Deus. Quando nos afastamos, perdemos a capacidade de ouvir sua voz e discernir sua vontade. A natureza destrutiva do desespero. Saul chegou a um ponto de desespero tão profundo que quebrou suas próprias leis e buscou auxílio nas trevas. O desespero, sem a âncora da fé em Deus, pode nos levar a tomar decisões impensadas e perigosas. Quando Deus parece silencioso, a tentação de procurar respostas em lugares proibidos é grande. No entanto, a história de Saul nos mostra que essas buscas nunca trazem paz, apenas mais condenação. A irrevogabilidade do julgamento divino. As palavras de Samuel foram duras, mas justas. Deus havia rejeitado Saul por sua rebelião. A intervenção sobrenatural em Endor não foi para dar uma segunda chance a Saul, mas para confirmar o julgamento que já havia sido proferido. Embora Deus seja misericordioso e perdoador, há consequências para a desobediência persistente e para o endurecimento do coração. A periculosidade do ocultismo. A Bíblia é clara em sua condenação de todas as formas de ocultismo, feitiçaria, necromancia e adivinhação. A experiência de Saul serve como um terrível aviso. Buscar orientação fora de Deus é uma afronta a Ele e abre portas para influências malignas que só podem trazer destruição. Não importa o quão desesperadora seja a situação, nunca devemos nos voltar para as trevas. Não tenhamos comunhão com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as condenemos. Efésios 5:11. A soberania de Deus. Mesmo no caos da desobediência humana, a soberania de Deus permanece. Ele permitiu o encontro de Saul com Samuel para confirmar sua palavra. Deus está no controle, mesmo quando nos afastamos dele, e seus propósitos prevalecerão. Como aplicar essas lições em nosso dia a dia? Priorize a obediência. A lição mais fundamental da história de Saul é a importância da obediência. Não é apenas uma questão de seguir regras, mas de ter um coração que deseja agradar a Deus. Pequenas desobediências podem abrir portas para grandes quedas. Não negocie com o pecado. Saul poupou o rei Agag e o melhor do gado tentando justificar sua desobediência. Somos frequentemente tentados a negociar com o pecado, a minimizar sua gravidade ou a justificá-lo. A história de Saul nos ensina que o pecado, mesmo que pareça pequeno, nos separa de Deus. Busque a Deus em tempos de crise. Quando nos encontramos em situações difíceis e Deus parece silencioso,
Nossa primeira reação deve ser buscar a Ele com mais fervor, arrepender-nos e confiar em sua bondade, não em fontes proibidas. O silêncio de Deus pode ser um convite à reflexão, ao arrependimento e a uma busca mais profunda, não uma licença para o desespero. Cuidado com a arrogância e o ciúme de Saul. O ciúme de Saul por Davi e sua arrogância foram combustíveis para sua queda. Devemos estar vigilantes contra essas atitudes em nossos próprios corações, buscando a humildade e a alegria no sucesso dos outros. Confie na palavra de Deus. Saul tinha a palavra de Deus através de Samuel, mas a desconsiderou. Em nosso tempo, temos a palavra escrita, a Bíblia. Devemos nos apegar a ela, meditar nela e permitir que ela guie nossos passos, evitando as tentações de buscar atalhos espirituais ou respostas em lugares que Deus proibiu. A história de Saul é um lembrete vívido de que a escolha é nossa: andar em obediência e ter a presença de Deus, ou seguir nossos próprios caminhos e enfrentar as consequências, culminando em um vácuo espiritual que nem mesmo o mundo dos mortos pode preencher com esperança. Encerramento. Uma mensagem de amor dos irmãos de fé. Querido irmão, querida irmã em Cristo, que a história de Saul, por mais sombria que seja, ilumine o caminho da sua fé. Que ela nos lembre da importância vital de manter nosso coração puro e obediente ao Senhor. Saiba que mesmo nos momentos mais difíceis, quando a vida parece desabar e o silêncio de Deus parece esmagador, o amor dele permanece. Ele anseia que voltemos a ele, arrependidos e com fé. Ele é um Deus de segundas chances, de perdão e de restauração, para aqueles que se humilham e se voltam para ele de todo o coração. Que a paz e o amor de Cristo habitem em seu coração, hoje e sempre. Amém.